Graças a Deus, que bênção. Sempre é uma bênção, não é, Mica? A benção. O pastor Micael tá aqui, o pessoal tá ligando assim, conheci um famoso, vem cá, Mica. Esse é o Mica, meu amigo. Deus abençoe, gente. Pastor que Um coordena abraço. aqui a nossa comunicação. Mica, Jason, Israel, né? Cindy, o Júlio, o Davi, Davi, Lapinha, o Davi Lapinha, o Davi Lopes, todo mundo ali ligado com a gente e toda a equipe de comunicação do Mevan dando a maior força aqui pra gente. Mica vem todos os dias aqui na minha casa, né, pra gente fazer a live e fazer tudo certinho, como gostamos de fazer, né? Tudo bem feito. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui. Gostamos de fazer tudo bem feitinho, né? Tudo arrumadinho, como para o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58 que sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Então nós estamos tendo a oportunidade, né, Mica, de poder fazer isso, gente, de poder passar para vocês um pouquinho da nossa vida através dos devocionais. E então eu quero pedir que você fique comigo aqui até às 13 horas, amém? Eu entro sempre um pouquinho antes, faltam 5 minutinhos para o meio-dia, para você chamar todo mundo aí, nos dar essa força, né, esse apoio, de chamar todo mundo aí para vir para a nossa live aqui, tá bom? Hoje eu estou com uma palavra aqui no meu coração, quero compartilhar com você. Deixa eu ver onde é que está aqui. Então é isso, se você puder convidar todo mundo aí para estar com a gente, será um prazer poder compartilhar um pouquinho das Escrituras. A gente não é o detentor da verdade, né, evidentemente, mas o que a gente sabe, um pouquinho que a gente aprendeu com alguns irmãos, um pouquinho que a gente aprendeu, claro, com o Espírito Santo, um pouco que a gente aprende na comunhão com o Senhor Jesus e na convivência com os nossos irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. Para nós é motivo de alegria poder compartilhar das Escrituras, né? Eu, particularmente, não sou o detentor da verdade, não me sinto assim, não me acho isso, mas um pouquinho que eu sei eu quero compartilhar com você e ajudar de alguma forma a contribuir com aquilo que você está construindo. Eu estou feliz porque já está passando mais uma semana, logo logo esse vírus vai embora, eu creio, em nome de Jesus. E a igreja está sendo igreja, as famílias estão se reunindo. Ó, o Charles aqui, meu genro, está aqui ligadinho com a gente também, né? O Velton Flamarion também está aqui, Deus abençoe. Todo mundo aqui, o pessoal de Campinas, Shalom Adonai, paz do Senhor a todos. Vai entrando aí, nós temos aí 3 minutinhos para começar a live, então. Vamos esperar todo mundo entrar, estamos ao vivo na página do nosso Facebook, Luiz Hermínio, e também aqui no Instagram, Luiz Hermínio, amém? Então, vai entrando aí, por favor, vou esperar você entrar, chamar todo mundo, clica aí me ajuda a divulgar. Olha, tem gente de Itajaí aqui, olha. Quem é que tá aqui de Itajaí? Itajaí, tem gente de Itajaí, gente. A Keila Kraus, é isso? De Itajaí tá aqui, pessoal do Ceará também, de BH, muita gente, né? Hoje à noite, hoje é sexta, né, Mica? Hoje tem culto lá no Mevan Sede às 20 horas. Hoje à noite, nossos jovens, adolescentes e nossos irmãos da igreja vão estar lá também. Irmão, você que congrega no Mevan aqui em Itajaí, sede, tá na hora de começar a voltar à igreja, vem, fica à vontade, já tá aberta. Põe uma máscara, põe álcool gel e vamos lá, né? Obrigado a usar máscara aqui em Itajaí agora, viu? Então, vamos lá, gente, vamos participar de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui com gente também de Rondonópolis, da Bahia, graças a Deus. Olha, o Café de Pastores, é dia 6 de junho. Pastor Mica, como é que faz para entrar no Café de Pastores? Entra no site do Mevan? Entra no site, o pessoal... Vem cá, Mica, dá um recadinho aqui para nós. O Mica vai dar um recado aqui pra gente. Então, gente, já tá lá no site o nosso Café com Pastores, tá? Você precisa fazer a sua inscrição, porque tem apenas, pastor, 360 lugares só. Sim, porque 30% da capacidade. 30% da capacidade, né? Então você precisa fazer essa inscrição. Mas, porém,
é bem importante, é muito importante que você guarde com você, vai ir no WhatsApp, quem cadastrar o telefone, e vai no e-mail a sua confirmação da sua inscrição. Se você não receber isso aí, você entra em contato aqui com o Mevan. Ô, Mica, não paga nada não, né? Não paga nada não. Não paga nada não, gente. É só pra gente... Agora, por favor, quem se inscrever vai, tá? Porque no último café que passou, muita gente se inscreveu e não foi. Isso é prejuízo pra gente, porque a gente deixa de levar outras pessoas. Prejuízo que eu digo assim, um prejuízo moral, né? Porque a gente deixa de levar outras pessoas que não podem ir, que querem ir, não podem entrar porque já tá cheio, e você que se inscreveu não foi, meu. Daí você quebra a gente, tá bom? Vamos lá então, vamos orar. Querido Espírito Santo, louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por nos amar tanto e por nos fazer amados como Tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua santidade, obrigado pelo Teu favor, obrigado pela Tua unção. Senhor, agora eu quero pedir que o Senhor toque, submeto a minha mente, o meu ouvido, os meus olhos, a minha voz, todos os meus sentimentos e pensamentos, paixões, desejos, vontades, tudo submisso à Tua vontade que é perfeita, Pai. Obrigado por estar aqui, obrigado por poder Te servir, obrigado pela Tua santidade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Embora toda essa dificuldade em todo o planeta, esse vírus, Senhor Deus, que tem invadido as nossas cidades e estados, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor, e despede esse vírus para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o Teu amor e a Tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos entrar agora, ao vivo e a cores. Ô, Mica, posso pedir um favor para você? Esqueci de pegar água, meu. Toma essa aguinha aqui. Essa água aqui é uma água especial, porque ela tem aqui uma molécula ali dentro que é para ajeitar, ajustar a composição da água, amém? Essa água aqui é muito boa. Então, vamos lá. Pega uma aguinha lá para nós, Mica. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre essa submissão sadia, né? Que existe uma submissão que não está debaixo de controle. Você se submete não porque a pessoa te controla, ou porque a liderança te controla, ou porque você tem medo. Então, não. Existe uma submissão sadia. Uma submissão firmada na honra. Uma submissão firmada no propósito de Deus, né? Na honra de pessoas que desejam honrar outras pessoas. Isso não tem a ver com medo, não tem a ver com controle, com manipulação, mas são pessoas que se submetem porque elas entendem o princípio da submissão. E o meu objetivo aqui não é te dar uma arma nova, mas te equipar de munição, porque a arma Jesus já te deu. Jesus já te deu a sua arma, que é o nome, o poderoso nome de Jesus, o poderoso sangue de Jesus, é a arma que você precisa, cristão. O meu trabalho aqui não é te dar uma arma nova. O meu trabalho aqui é te dar munição para essa arma que Jesus já te entregou, né? O nome de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso para purificar qualquer pecado. E o nome de Jesus é poderoso para abrir qualquer porta que Deus queira. Amém? E existe, querido, uma unção que você carrega que Deus já te deu. Ela só precisa ser ativada, e esse é o meu trabalho, ajudar você a ativar aquilo que você carrega pelo Evangelho de Jesus. Pelo Evangelho de Jesus, não é por aquilo que eu acho, não, é pelo Evangelho. E eu estou muito animado com isso, né? O que você ouvir deve gerar em você a capacidade de ver. O que você ouve deve gerar em você a capacidade de ver. Amém? Porque não adianta só você ouvir se você não está vendo. Por isso que quando Deus chamava um dos profetas, ele dizia, o que tu vê? Por exemplo, Jeremias, ele disse, o que tu estás vendo, Jeremias? Eu te chamo por profeta, as nações te dei por profeta, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te chamado, né? Te chamei quando você ainda era informe. Mas ele chama Jeremias e diz, o que tu vê, Jeremias? Porque o que ouvir deve gerar a capacidade de ver. Então a minha oração nessa manhã é que, Senhor, abre os olhos do nosso coração para que a gente veja
realmente o que é verdadeira justiça, o que é verdadeira submissão, o que é verdadeira obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso, irmãos, isso é que vai valer a pena nos dias de dificuldade. É o quanto você está disposto a se submeter, é que vale a pena. Amém? É o que vale a pena. Eu vou tirar os comentários, porque as pessoas não param de falar, né, gente? Meu pai. E eu sei que todo mundo está com vontade de falar, mas eu preciso tirar os comentários aqui, senão fica travando, tá bom, gente? Perdão aqui no Instagram, perdão, mas não me ame, não continue me amando por isso, tá bom? Então eu queria deixar uma palavra para mim e para você, que está lá em Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Gênesis capítulo 6 fala do dilúvio de Noé. Diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre no homem, pois este é mortal e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias gigantes na terra, havia gigantes na terra. Eu vou ler de novo. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, os homens de renomes que houve na antiguidade. Há algumas linhas aqui nesse texto. Alguns dizem que as filhas dos homens era, né, a descendência de Adão, de Sete, que se misturou com os anjos caídos. Algumas traduções, algumas linhas de pensamento falam assim, que as filhas dos homens se coabitaram com os filhos de Deus e nasceram os gigantes. Essa é uma das linhas mais, que talvez seja a linha mais clara aqui. Ok, mas não é isso que eu quero falar teologicamente. Eu não estou aqui para dar estudo teológico. Eu estou aqui para ativar aquilo que você carrega para você servir a Deus com mais eficácia. Amém? Ensino teológico aqui é outro dia, no Mevan Academy. Amém? Glória a Deus. E o versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de haver feito. Deus começou a olhar que a multiplicação, né, do homem começou a crescer, começou a se multiplicar, e a maldade também se multiplicava. Se você for estudar biblicamente, você vai perceber que a ideia de Deus nunca foi cidade grande. Você vai perceber que cidades grandes, Cafarnaum, Corazim, Jericó, próprio Jericó, Sodoma, Gomorra, eram cidades consideradas grandes. E era nas cidades grandes que tinha o maior número de pecados, de imoralidades. Então a ideia de Deus nunca foi cidade grande. Se você for analisar biblicamente, sempre foi ir por todo o mundo, né? Crescer e multiplicar e encher toda a terra. A ideia de Deus sempre foi avançar em toda a terra. Nunca foi só num período, nunca foi só numa localidade, né? Sempre foi, mas os homens costumavam sempre fazer as cidades perto dos rios e para ter água e tudo mais. Mas a ideia original de Deus nunca foi essa. Se você for analisar, você vai ver que a ideia de Deus sempre foi se espalhar sobre toda a terra, né? Onde há aglomero de gente há problema, né? Você já viu isso? Onde tem aglomero de gente tem problema. Mas amém, isso aí nós falamos lá no Mevan Academy. Vamos lá. Então Deus começou a dizer: eu vou parar, eu vou destruir o homem que criei. Deus determinou: eu vou destruir o homem que criei. Eu vou acabar com o homem que criei, eu vou destruir a terra, eu vou destruir tudo. Deus pesou no coração e disse: ó, sabe de uma coisa? Vou parar tudo aqui. Pronto, está decidido. Deus disse, Deus faz. Só que no versículo 8 diz assim: ó, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas
gerações e andava com Deus. Não é ia no culto? Não. Não é tinha a Bíblia? Não. Não é tinha Torá? Não. Mas não era íntegro, justo e andava com Deus. E quando essa palavra diz assim, Noé achou graça aos olhos do Senhor, na originalidade da palavra diz assim, que Noé fez Deus sorrir. No meio do caos, no meio da dificuldade, no meio de Deus com um coração pesado, pesou no coração. Deus, porque Deus tem sentimento, irmão. Se você acha que Deus não tem sentimento, Deus tem sim. Pesou no coração do Senhor e o Senhor disse, eu vou destruir a terra, porque faz sentido a criação sem o homem. Deus criou tudo para o homem. Deus não criou nada para ele, ele criou tudo para o homem. E o homem ele criou para ele. Mas o homem se perdeu no caminho, né? Como diz ali no texto, os filhos dos homens coabitaram os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e aí houve o caos, nasceram gigantes, e a terra foi se multiplicando na sua iniquidade. Chegou uma hora que Deus disse, eu vou fazer uma varredura aqui, porque tem horas, irmãos, tem horas que a casa precisa ser demolida. Tem hora que não tem mais restauração. Deus tem que destruir, destronar. Deus tem que acabar com tudo. Por quê? Porque não tem mais restauração ali. Porque já não é mais um pecado individual, é uma iniquidade. O que é uma iniquidade? É pecado em massa. É a pessoa que tem uma legalidade para pecar, né? Iniquidade é pessoas que têm legalidade do próprio governo para pecar. Exemplo, pastor. Por exemplo, aborto é pecado. Mas se o governo federal, estadual, municipal, se a legislação da nossa nação declarar que aborto pode ser feito, pronto, esse pecado agora ele tem uma lei que ampara ele. E quando o pecado tem uma lei que ampara ele, já não é mais pecado, é iniquidade. E iniquidade, Deus não trata mais com o indivíduo, Deus trata com a terra, com o território. Amém? Quando a nação peca, porque agora ela tem uma legalidade para pecar, né? O casamento homoafetivo, por exemplo, tem uma legalidade. Ele tem uma lei que ampara ele, então isso é iniquidade. Ok? E não é a formação de família. A formação de família, biblicamente, é um homem e uma mulher e ponto final. Amém? Dê o nome que quiser, mas isso não é formação de família. Ponto. Então, quando isso tem uma lei que ampara o pecado, isso já não é mais um pecado, é uma iniquidade. Iniquidade, Deus não trata com o indivíduo. Pecado, Deus trata com o indivíduo. Se você peca, Deus trata com você. Mas se você tem legalidade para pecar e esse pecado se torna um pecado em massa, então já não é mais o indivíduo que é tratado, é a terra que precisa ser renovada, restituída, restaurada. Amém? A terra que precisa ser curada. Por isso que quando Adão pecou, Deus disse, agora maldita é a terra por tua causa. Ou seja, você vai gerar uma iniquidade porque você tornou o homem conhecedor do bem e do mal. Entendeu? Então o homem que busca o bem e o mal, o homem que, né, ele tem prazer nisso, ele se coloca acima de Deus, porque agora ele sabe tudo. Então ele se coloca acima de Deus, que isso é um pecado terrível, que é o pecado do orgulho e da soberba, de um homem andar acima da glória de Deus. Mas amém, isso é para o Mevan Academy, é outro dia. Vamos lá, estou fazendo propaganda para o Mevan Academy hoje aqui, viu, Mica? Então, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus no meio de um caos, ou seja, no meio de uma geração iníqua, tinha um homem que agradava o coração de Deus. E porque um homem agradou o coração de Deus, Deus recomeçou tudo com ele. Você sabia que Deus só precisa de um alinhado. Se um tiver alinhado, Deus recomeça tudo de novo. Amém? Tudo que Deus faz começa por um. Amém? O pecado entrou por um homem, a salvação entrou por um homem. Amém? Avivamento sempre é um homem que levanta um altar para começar a buscar. Elias foi um homem, Abraão foi um homem, ok? Esther foi um ser humano, uma mulher, ok? Mas todos foram, começa sempre com um. Deus começa com um, bate no peito aí e diz, Deus, começa aqui comigo, Senhor. Começa comigo na minha cidade, começa comigo na minha família, Senhor. Quem sabe eu sou o aferidor de medida para minha casa. Deus quer te usar, meu amigo. Você está me entendendo, querido? Você está pegando essa palavra aí no seu espírito, porque isso vai mexer com você hoje, em nome de Jesus Cristo.
Noé fez Deus sorrir. Deus estava com o coração pesado, diz as Escrituras, mas Noé fez Deus sorrir. A genuína autoridade, querido, ela nasce da submissão. As mesmas falhas que eu semeio, estando submisso a alguém, eu vou colher quando alguém estiver submisso a mim. Sabia disso, Mica? As mesmas desonras que eu semeio nos meus pais, eu vou colher com os meus filhos. As mesmas desonras que eu semeio com os meus patrões, se algum dia eu for patrão, eu vou colher com os meus funcionários. Porque a Bíblia é clara. Não, aqui, eu vou ler para você, está em Gálatas. Meu Deus, isso aqui é forte, gente. Não é forte, pastor Micael? Amém. Olha aqui. Ó. Onde é que tá? Ó. Vamos lá. Capítulo 6 de Gálatas. É isso? 6:7. 6:7. Ou 6:6. Não, 6:6. Vamos ler o 6 e o 7. Diz assim, ó. O que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aqueles que o instruiu. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semeia, isso também ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Uau, essa palavra aqui me pega, viu, Mica? Amém, gente? Essa palavra aqui me pega porque, irmão, Gálatas capítulo 6, versículos 5 ao 7, é isso que eu li aqui, não foi? Não, eu li do 6... Do 6 ao 9. Eu li do 6 ao 9. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Você deve meditar nela muitas vezes. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Algumas traduções diz. Tudo que o homem semeia, certamente ele ceifará. Quem semeia na carne colhe a corrupção. Mas quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. Então as mesmas falhas que eu semeio, quando estou sendo submisso a algo ou a alguém, eu colherei na minha liderança. Então, meu irmão, Noé foi um homem que praticou justiça. A Bíblia diz que Noé praticou justiça, pastor? Diz sim. Ela diz que ele praticou justiça. E está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como que Noé praticava justiça? Noé pregava justiça, aí ele pregava justiça com a vida dele. No meio de uma geração iníqua, no meio de uma geração pecadora, Noé não se comparava com a geração pecadora. Como é que você ataca o erro? Fazendo certo. Quando você faz o certo, você condena tudo que está errado ao seu redor. Se você quer condenar um edifício que está torto, você tem que construir um correto ao lado, porque o edifício reto vai condenar ao lado que está torto. Então como é que você condena tudo aquilo que está errado? Estendendo a mão e acusando? Não! É fazendo a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, pastor Micael, tudo que está ao seu redor começa a ser denunciado pela sua prática de justiça. Então Noé condenou o mundo. Como é que Noé condenou o mundo? Em Hebreus diz, Noé condenou o mundo porque as suas práticas condenavam todas as práticas erradas que estavam ao redor dele. Noé não saiu estendendo a mão e acusando todo mundo. Ele simplesmente praticava a coisa certa. Quando você pratica a coisa certa, você condena tudo que está errado, meu amigo. Amém? Por isso Deus te chama para viver com Cristo. Amém? E a minha Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, que é uma coisa a se pensar também, pastor Micael e meus queridos irmãos que estão aqui comigo. Lucas 17, versículo 26 diz assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Então veja bem, Deus está usando dois... Jesus está pregando, isso aqui foi Jesus que disse. Ele está usando duas famílias aqui como exemplo de juízo. Está dizendo, olha, será como nos dias de Noé e será como nos dias de Ló. Noé foi tirado do mundo perdido e foi levado para refazer um mundo novo. Ló foi tirado de uma cidade perdida, só que Ló não refez nada. Por quê? Porque Ló não preservou a família. Noé preservou a família. Então, chegou uma hora que Deus disse, entra na arca, fechou a porta, 1 ano dentro da arca, baixou as águas, sai da arca. Deus disse, agora você vai reconstruir o mundo. O seu maior trabalho não é construir um ministério, é reconstruir o mundo através do ministério que Deus te colocou. Amém? O seu trabalho não é edificar a igreja, quem edifica a igreja é o Senhor Jesus Cristo através do seu evangelho com profetas e homens genuínos. Amém? Então, veja bem, o seu trabalho é viver uma vida correta diante do Espírito Santo. Uma vida santa. Agora, como diz o meu amigo Neil Barreto, até publiquei uma frase dele ontem, um texto, que a santidade, cara, isso é muito forte que Neil falou, muito forte. Eu acho que está aqui ainda, deixa eu ver aqui. O Neil falou uma coisa ontem que eu achei sensacional. Sensacional. Você precisa, deixa eu ver se está aqui. Ele disse o seguinte, está aqui. Desculpem o termo, mas tem muita gente arrotando santidade por aí, meus irmãos. Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Santidade que impressiona é falsa, é fake. Se tivesse que se impressionar, se tiverem que se impressionar, se impressione com a humildade, pois é nesta que se manifesta a verdadeira espiritualidade. Quanto mais santo, mais humano, mais normal, mais gente boa. Quanto mais santo, menos quer impressionar. Parabéns, Neil Barreto, é assim que eu creio, é assim que eu vivo. Louvado seja Deus por essa palavra, Neil. Neil é um precioso homem de Deus e falou isso mesmo. Toda santidade que tenta impressionar o outro não é santidade, é fake. Porque a maior santidade de um homem, ela é manifesta na sua humanidade, como disse Blaise Pascal. Amém? Nós não somos seres humanos indo na igreja buscar uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então a maior manifestação de santidade é justamente você viver uma humanidade sadia, como marido, como pai, como filho, como amigo, né, Mica? A gente é amigo, sou amigo de muita gente. Eu acho que eu não tenho inimigo. Tem o Satanás. Esse é meu inimigo. Eu não tenho inimigo. Eu gosto de todo mundo. Tem algumas pessoas que eu gostaria de bater nela, assim, ó, dar uma surra de cinta. Mas eu também precisava apanhar às vezes também, então tá tudo certo. Eu não tenho inimigo, não tem ninguém que aquele cara eu odeio, não tem mesmo, diante de Deus, não odeio ninguém na terra. Então, querido, se a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé, nós temos que estudar os dias de Noé, né? Veja bem, eu não estou aqui fechando a porta da misericórdia. Mas se nós queremos avançar no nosso futuro, nós temos que resolver o nosso passado, querido. Eu estou dizendo que tem gente que quer avançar no futuro, mas não resolve o passado. Não resolve, tá tudo, Deus já deu vitória. Peraí, o que é que você traduz como vitória de Deus? Tudo se fez novo, vejo que as coisas velhas se passaram, mas já se passaram de dentro de você? Você já esqueceu isso? Está livre disso? Essa mágoa aí, que tem te pegado, essa dificuldade, você está livre disso? Você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui, meu irmão, meu amigo? Você está me entendendo? Então assim, tem coisas, meu irmão, que nós precisamos nos livrar dela. Eu não estou aqui fechando a porta da misericórdia, como eu disse. Mas se eu quero avançar no meu futuro, eu preciso preservar a família. Eu preciso preservar o meu coração puro, porque os puros de coração verão a Deus. Amém? Os pacificadores deles é o reino dos céus. Então, a gente precisa ser curado, meu irmão. Curado de coisas que nós carregamos do passado. Então, não adianta você querer avançar no futuro sem resolver o passado. Você não pede
eu vou, é para pedir perdão, então eu vou pedir perdão. Eu falava com alguém essa semana, disse, pastor, se é para pedir perdão, não, eu vou pedir. Não. Você não pede perdão porque se acha está certo. Eu vou pedir perdão, então fica tudo resolvido. A minha pergunta é, você quer estar certo ou você quer ser livre? Eu peço perdão, irmão, porque é a coisa certa a se fazer e eu também quero ficar livre de todo o peso. Amém? Quem fica se chicoteando pela falta de perdão, irmão, é os profetas de Baal. Você não é profeta de Baal, você é um servo de Deus. Amém? Então haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos assim, sair dessa insubmissão hereditária, né? Essa maldição hereditária da insubmissão, vamos dizer assim. Tem uma maldição que é hereditária, ela vai passando de geração em geração, que é uma maldição da insubmissão. Querido, deixa eu te falar alguma coisa sobre submissão. Submissão não é um lugar de inferioridade. Submissão também não é um lugar de se anular. Eu estou submisso a algumas pessoas, mas não significa que eu tenho que anular o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Né? Porque submissão, que quer anular os meus pensamentos, que quer anular a minha voz, que quer anular o que eu acho, mesmo que eu esteja errado, mas que não quer me ouvir, não é submissão, é controle, manipulação. Submissão não é se calar para tudo, viu, pastor Micael? Submissão não é inferioridade, não é se anular e não é se calar para tudo. Porque às vezes eu posso me calar por fora, mas por dentro eu não me calo. A pessoa quer mandar e ela fala uma coisa, eu digo, tudo bem, beleza. Mas aqui dentro eu estou dizendo, eu não vou fazer isso. Né? Então a Bíblia diz o quê? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Então submissão é uma posição do seu interior. Né? Eu vou me submeter por honra, eu vou me submeter por amor, e não por medo, não para permanecer, não para manter o meu lugar, não para manter o meu salário. Não, eu vou me submeter, porque eu amo. Aleluia. Amém? Submissão sadia está ligado a atitudes sinceras. Submissão é ajudar o outro na missão. Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso relacionado aos filhos de Noé. Porque Deus não falou com os filhos de Noé, Deus falou com Noé. E todos os dias Noé tinha que trabalhar e fazer a arca e os filhos estavam juntos, submisso àquele pai. E é tão interessante que eram 4 casais, Noé e a esposa e mais os 3 filhos com as esposas. Naqueles dias que eles estavam construindo a arca, ninguém gerou nenhum filho. A Bíblia diz que eles só tiveram filho depois que saíram da arca. Enquanto faziam a arca, naqueles 100 anos, 120 anos, e mais um ano que eles ficaram dentro da arca, ninguém gerou filhos naquela casa. Por quê? Por quê? Porque eles estavam trabalhando em algo coletivo. E quando você trabalha em algo coletivo, Deus não permite você gerar em causa própria. Amém? A minha pergunta é, aonde você está? Você está com uma mente coletiva pensando no todo ou pensando só em você? Não é verdade? Tem gente que às vezes está em algum ministério, mas ele só pensa nele. Às vezes ele está trabalhando numa empresa, mas ele só pensa nele. Né? A sua mente é coletiva porque o evangelho é coletivo. A oração que Jesus me ensinou a orar é Pai Nosso, né? O pão nosso. Né? Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos, pluralizou a criação do homem. Ele disse, façamos no plural, porque a linguagem celestial, o vocabulário do céu é façamos. Nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Deus, ele é da porção coletiva. Né? Deus é sempre coletivo. Tudo que Deus faz no indivíduo é para convergir ao coletivo. Se Deus está dando fama para você, é para você convergir isso para a mesa de quem não é conhecido. Se Deus está dando dinheiro para você, é para você ser voz, provisão para quem não tem. Porque tudo que Deus faz em um homem sempre é para convergir para o corpo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Corpo, onde os menos favorecidos deveriam ser os mais honrados. Aquele que já tem honra não precisa de honra. Precisa de honra aquele que não tem honra.
Depois leia 1 Coríntios capítulo 12. Então 1 Coríntios capítulo 12 diz assim o texto. Deixa eu ler para você só um pedacinho para a gente... 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, ó, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Mas são muitos membros que formam o corpo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, ele do corpo? Se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será, pois, isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aleluia, que palavra linda. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Eu vou ler de novo. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Uau! Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para quem Deus mais honra? Deu mais honra? Para quem Deus deu mais honra? Para quem tinha falta dela. Está pegando essa palavra aí no seu espírito, querido? Então, isso é uma submissão sadia, com atitudes sinceras. Submissão é estar submisso à missão. Quando eu digo que eu estou submisso a Cristo, porque eu estou submisso à missão de Cristo, a pessoa de Cristo, né? Submissão é ajudar o outro na missão. Submissão é se submeter à missão. Sem a missão não há submissão. Como é que eu posso estar submisso a pessoas que não têm missão? Como é que eu vou estar submisso a pessoas que não têm missão? E quando tem missão pessoal, não tem missão coletiva. Como eu posso estar submisso? A missão de, mas Noé salvou a sua família só. Não, Noé estava submisso não à missão pessoal da sua casa. Ele estava submisso ao que Deus mandou ele fazer. Deus ia recomeçar algo porque um homem se submeteu a agradar o coração dele no meio do caos, no meio do inferno, no meio da iniquidade, aonde o próprio Deus declarou que não iria levar o homem adiante, aonde o próprio Deus declarou que ia destruir a terra e tudo que foi criado. Aí ele olha para o lado, tem um homem lá, um velho, garotão, 400 anos. E ele percebe que aquele homem está agradando o coração dele. Ele diz, espera aí, eu já falei que eu vou destruir, mas essa família eu não posso destruir. Esse homem aqui, ele é íntegro, ele é nobre, ele está fazendo a coisa certa. E Deus chama Noé e diz, Noé, constrói um barco, pega essas medidas aqui, Noé, a medida, ó, tantos metros de largura, comprimento, quantos côvados de altura, use essa madeira, passa batume, faz isso. E Deus foi dando todas as medidas, porque a salvação sempre é Deus quem dá as medidas. Amém? A restauração sempre tem que estar nas medidas de Deus. Amém? A reforma, o retorno, a reedificação, a renovação, sempre é Deus que dá as medidas. Eu não posso trabalhar nas minhas medidas achando que estou fazendo as obras de Deus. As minhas medidas são humanas, são fracas, são pequenas, são medíocres, mas quando eu me coloco para obedecer o que Deus está dizendo, então eu começo a andar nas medidas dele, sem pressa, amém? Sem pressa. Não é, poderia ter construído uma canoa em uma semana, mas Deus falou, não, é um barco, é um navio, é uma arca, é algo sobrenatural, e por isso levou tanto
certo tempo, porque ele não estava salvando só a ele, não estava salvando só a casa dele, ele estava preparando para uma renovação, para um novo mundo, para um novo tempo, para uma nova jornada. Ei, você não tem o direito de trabalhar só para você, você não tem o direito de pensar só em você. Evangelho que só salva você não é evangelho, é fake news. Amém, querido? O evangelho é para toda a terra. Amém? É ide por todo mundo, é tocar toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê, insiste com ele. Vamos lá. Então submissão é isso, é você estar submisso à missão. Irmãos, eu sou pastor, fundador do Mevan, né? Comecei o Mevan há muitos anos atrás, com a ajuda de muitos irmãos. O Mevan estava no meu coração há muitos anos. Eu congregava lá na Missão Divina e o Senhor já tinha me dado esse nome, Mevan. Missões Evangelísticas, vinde amados meus. Depois eu fui para o Centro Evangelístico, esse nome estava dentro do meu coração, ficou lá. Mas enquanto eu estava servindo em outros lugares, eu fiquei lá fazendo o que Deus me mandou fazer, servindo os pastores, a qual Deus me colocou perto deles. Até que um dia eu fui embora para Blumenau e lá nós começamos a primeira igreja na rua Almirante Barroso, 1020. Eita, glória a Deus. Primeira igreja. Eu, minha esposa, meus filhos, na época a pastora Alita, que hoje é a pastora da Koinonia em Blumenau, e mais alguns irmãos, né? Pastor Lapa, pastor Jackson é menino, novinho, né? Alguns irmãos que estavam lá, o Denilson, o Deni que trabalha conosco até hoje. E ali eu fundei o Mevan, comecei o Mevan. Eu sou pastor presidente do Mevan, fundador do ministério. Tem muitas pessoas submissos, mas não são submissos ao Luiz Hermínio, são submissos à missão que Deus me deu para fazer. E claro, me honram, me respeitam, me amam, mas eu também sirvo meus irmãos. Eles têm palavras, eles me ajudam a apacentar o meu coração, eles ajudam a cuidar dos meus filhos, ajudam financeiramente, eu vivo com as ofertas desses irmãos. Você está me entendendo? De irmãos que congregam, de irmãos que vão à igreja. Submissão é um estar submisso ao outro. Amém? Submissão não é botar um na frente e todo mundo bater cabeça para ele. Não. Não é isso, querido. Isso não é submissão, isso é controle e manipulação, é muito perigoso. A submissão é estar todos submissos à missão. Amém? Todos submissos a uma missão. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque senão, querido, o que é que acontece? A gente não vai entender o que é submissão. E em lugares onde não tem pais, tem donos, tem chefes. Não é? E aí eu preciso falar de um assunto muito sério aqui, pastor Micael. E agora o negócio vai estreitar. Vamos lá, abra comigo Juízes. Capítulo 1 de Juízes. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me couber por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam ali Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram e prenderam e cortaram-lhe os polegares das mãos e os polegares dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Lembra que eu falei no começo? As suas falhas na submissão é a submissão que você vai colher depois. Se você foi submisso aos seus líderes, aos seus pais, né, aos seus governos, certamente quando você lidera, você também vai ter um legado de submissão para deixar às próximas gerações. Então deixa eu explicar aqui para você. Vamos lá. Primeiro, morreu Josué e os filhos de Israel perguntaram: quem subirá primeiro aos cananeus? Por que Deus queria levar todo mundo para Canaã? Você já olha lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31, quando Deus chama Terá, o pai de Abraão. A Bíblia diz que o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas chegou em Arã, parou ali. Isso é uma história linda, um dia a gente pode contar ela.
Por quê? Porque o pai de Ló morreu ali, e o pai de Ló, o nome dele era Arã. Terá parou ali, enterrou seu filho e ficou chorando seu filho e não continuou a jornada. Quando o pai não continua, Deus tem que chamar o filho. Aí Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava levando todo mundo para Canaã. Por quê? Por quê? Porque Canaã não tinha pai. Canaã era uma terra amaldiçoada. Quem amaldiçoou Canaã? Noé. O Noé, que eu estava falando dele agora. Noé amaldiçoou Canaã. Como que Noé amaldiçoou Canaã? Lembra que Noé tomou um porre depois que saiu da arca? Lembra disso, Mica? Ele tomou uns goles depois que saiu da arca, né? Ele está lá na arca. Entraram na arca, tá tudo certo, né? Aí ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é planta uma vinha. O cara ficou 1 ano dentro da arca, 100 anos na obra. Eu só vou tomar uma baga aqui. Ele tomou uns goró, e aí diz assim, ó, versículo 21 de Gênesis 9: bebeu do vinho, embriagou-se e descobriu no meio da sua tenda. Descobriu, ficou nu. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora dos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os seus ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo de servos, seja aos seus irmãos. Noé amaldiçoou Canaã. Meu pai, isso aqui é muito forte, gente. Eu preciso anotar isso aqui. Noé amaldiçoou Canaã. E por que Noé amaldiçoou Canaã? Porque o seu filho viu ele nu. E ele amaldiçoou Canaã. E se você olhar na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, eu estou pirando, hein? Mateus capítulo 1 diz assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se Noé recomeçou o mundo, por que ele não recomeçou o plano? Se Noé recomeçou o mundo, Deus disse, vou usar você para recomeçar o mundo. Novo céu e nova terra. Estou brincando, esse novo céu e nova terra ainda não veio. Por que ele não recomeçou o plano, se ele recomeçou o mundo? Porque ele amaldiçoou seu filho. E Deus não pode recomeçar o plano com quem amaldiçoa as próximas gerações. Noé amaldiçoou 30% da terra. Veja bem, embora fez tudo certo, mas no dia do porre amaldiçoou a próxima geração. Você está me entendendo? Uma mosca morta que cai no perfume do perfumista pode exalar um mau cheiro. Uma mosquinha morta. Noé fez tudo certinho. No dia tomou um porre, o filho viu ele nu, o filho saiu rindo, zombando, né? Algumas traduções falam coisas piores que o filho fez, mas eu não quero entrar nesse assunto. Noé acorda e diz, maldito seja Canaã, servo de servo. Ser servo é maldição? Não, mas servo de servo já não é ser servo, é ser escravo. Amém? Aí é maldição. Por isso que Deus queria começar com Abraão lá em Canaã. Porque Canaã não tinha pai. É por isso que eu viajo o mundo inteiro, irmão, pregando o evangelho da paternidade, dizendo às pessoas, essa terra precisa de pai. Vocês têm Deus, mas não têm pai. Amém? Porque pai deixa herança. Pai você não adora com sacrifício, é com honra. Pai você honra. Pai tem herança, deixa legado aos seus filhos. Mas enquanto você insistir de ser só evangélico, você não pode ser filho. Por isso, em toda terra que não tem pai, Deus vai levantar os pais espirituais, as mães espirituais. Você está me entendendo, querido? Por isso que Deus diz, quem subirá primeiro a Canaã? Quem subirá primeiro a Canaã? Aí Deus disse, Judá subirá primeiro. Judá fala de adoração. Quem subirá primeiro? Judá. Aí Judá disse, eu só vou se Simeão for comigo. A palavra Judá vem de louvor, vem de adoração. A palavra Simeão significa aquele que me ouve, Deus me ouve, Deus me ouve. Então, quem subirá primeiro para restaurar uma terra que não tem paternidade? Sabe quem é que habitava em Canaã? Adoni-Bezeque. Sabe o que Adoni-Bezeque fazia? Ele amputava o dedão dos pés e das mãos dos reis.
Porque Canaã não tinha pai, só tinha dono. E dono não bota os filhos comer na mesa, ele amputa os dedões. Por quê? Porque esse dedão aqui, ó, é o dedão que você põe a sua impressão digital. Arrancando esse dedo, arranca a sua identidade. Amém? Arranca a sua constância. Tenta agarrar alguma coisa com esse dedo. Sem um dedo, você não consegue. Você só consegue agarrar se tiver o dedão. Quando Adoni-Bezeque arrancava o dedão dos reis, os reis não conseguiam pegar a espada. Eles arrancavam o dedão da mão e dos pés. Para quê? Para que o rei não conseguisse ficar de pé e não conseguisse guerrear. Ele tinha que rastejar e lamber a comida. E quantos líderes têm botado seus filhos a comer debaixo da mesa? Mutiladores! Se você está no lugar comendo migalha que cai da mesa dos seus donos, sai daí, porque Deus não te chamou para ter dono, Deus te chamou para ter pai. Pais não botam os filhos a comer migalhas que caem da mesa. Pais colocam os filhos na mesa e desfrutam de tudo que ele é, de tudo que ele tem, de tudo que ele faz, porque assim Deus fez na criação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Deus te chamou para ser filho, não foi ser capacho de ninguém. Você está me entendendo, meu amigo? Deus te chamou para ser filho, não foi capacho de ninguém. Se você está no lugar, não é tratado como filho, sai daí! Porque terra que não tem pai, Deus vai remover os Adoni-Bezeques, os mutiladores, e vai colocar pais que circuncidam. Te peguei. Canaã será restaurada, o Brasil será restaurado como uma casa de paternidade. Sim, as nações serão restauradas como casas de paternidade. A igreja será restaurada como casa de paternidade. Sim, essa palavra que eu vou pregar lá naquela live. Com aquele pastor abençoado, meu amigo. É essa palavra aqui sobre Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, sim. Adoni-Bezeque, ele foi desinstituído. Ele disse: assim como eu amputei os dedos das mãos e dos pés, do que adianta alguém botar uma coroa na sua cabeça e amputar seus dedos e você não conseguir pegar uma espada, não dominar uma espada? Do que adianta, Mica, alguém colocar uma coroa na sua cabeça e dizer: você é rei aqui, mas amputar o dedão dos seus pés para que você não tenha equilíbrio, para que você ande rastejando e ainda coma debaixo da mesa dos seus donos? Não, você não tem dono, meu amigo, você tem pai. Amém? A paternidade de Deus precisa ser manifestada nos homens e nas mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que andam debaixo da presença de Deus, eles estão manifestando paternidade. Então, por isso que quem subirá primeiro a Canaã? Deus queria levar todo mundo para Canaã, cara. Canaã hoje é Israel, é Jerusalém. Aleluia. Terra dos Jebus, dos Jebuseus, aleluia. Por quê? Porque é um lugar de restauração. Deus vai restaurar a paternidade de Israel, porque Israel não vê Deus como pai, vê Deus só como Deus, como Adonai, né? Como Elohim, mas não vê como Abba. Ah, Israel, você vai conhecer o Abba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer, ele veio me mostrar o Pai. Tem muitos lugares que já tem Deus, mas não tem o Pai. Todo mundo serve a Deus, mas não reconhece o Pai. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque qualquer religião pode te apresentar um Deus, mas um Pai, só Jesus, por isso ele é o primogênito. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 glórias a Deus. Eu piro nessas palavras de paternidade. Eu não quero vender livro para você agora não, mas leia um livro que eu escrevi há 5 anos atrás, 6 anos, chamado Paternidade para as Nações. Eu falo tudo isso nesse livro. Você vai pirar o cabeção. Paternidade para as Nações. Entra lá na editora Vinde e compra esse livro, ele vai para você na sua casa no correio. Gostaria de dar para todo mundo, mas não posso. Paternidade para as Nações. Você vai pirar o cabeção quando você lê esse livro. Esse livro é doido demais. Fala dessas histórias que eu estou contando aqui. Querido, Noé não consta na genealogia. Ele não consta na genealogia por causa disso. Agora veja bem, nós temos 2 genealogias de Jesus, em Mateus e em Lucas. Olha aqui, Lucas tem genealogia também, Lucas 3. Tá aí Lucas 3? Vai lá. Lucas 3 diz assim, ó, versículo 23.
Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Milque, filho... E vai dizendo. Aí lá no final diz assim, ó, versículo 35, filho de Serug, filho de Regu, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Afarxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ou veja bem, aqui não é consta. Por quê? Porque aqui ele é filho. Ou seja, como filho ele aparece, mas como pai não. Então o meu propósito é tornar todo filho um pai, querido. Amém? Os meus pastores que servem aqui no Mevan não são para andar debaixo dos meus pés, porque eu posso chegar aqui, ó, o Micael, vem cá, Mica. Vou usar o Mica como exemplo. O Mica é meu filho na fé. Mas o meu trabalho não é manter o Mica como um filho na fé, porque o propósito de todo filho é se tornar um pai. Então o trabalho da paternidade não é segurar filhos debaixo das suas mãos. Não. É circuncidar os filhos para que eles também reproduzam no rebanho e dão continuidade à obra eterna do Senhor Jesus. Então todo o trabalho do filho é se tornar um pai. Deixa eu colocar aqui o comentário do Instagram para você dar uma pirada aqui comigo. Você tá me entendendo? Tá conseguindo pegar? Você tá conseguindo pegar? Tá conseguindo pegar isso, gente? Conseguiu pegar essa palavra? Você do Face, você do Instagram. Você tá pegando essa palavra? Amém? Adoni-Bezeque, rei de Canaã, ele não tinha entendimento sobre a autoridade. Amém? Não tinha entendimento, ele achava que amputando, colocando as pessoas para comer migalhas da sua mesa, ele se sentia dono de tudo. Canaã é uma terra sem paternidade, por isso que Abraão, o pai da fé, foi para lá. E Deus disse, é nessa terra que eu vou te abençoar, vou te dar filho, para você ser pai de uma terra que foi amaldiçoada sem paternidade. E sabe quem é que vai primeiro? Sabe quem é que sobe primeiro? Ele disse, Judá sobe primeiro para Canaã. Judá fala de adoração. Simeão fala de intercessão, porque a palavra Simeão significa Deus me ouviu ou Deus me ouve. Para restaurar uma terra sem paternidade, o que é que tem que acontecer lá, Mica? Adoração e intercessão. Por isso todo adorador precisa ser intercessor e todo intercessor precisa ser adorador. Intercessor que não adora, ele vira místico, só vê demônio em tudo, não vê Deus em nada, nada. E adorador que não intercede, ele só quer fazer arte. Ele vira artista. Tem alguma coisa errada de ser artista? Claro que não. Mas só quer manifestar a arte. A arte que você tem que manifestar é estar submisso ao verdadeiro artista, ao arquiteto, ao criador de todas as coisas, ao Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então todo intercessor tem que ser adorador. E todo adorador tem que interceder. Adorador que não intercede só se exibe. Adorador que não intercede só se exibe, mas não intercede, não constrói altares de intercessão, de adoração. Oh meu Deus, pega essa palavra aí no seu espírito, querido. Reine com essa palavra no seu espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra eu vou ter que continuar ela na segunda-feira, porque isso aqui é muito forte, eu vou até marcar aqui. Segunda-feira nós vamos continuar, porque é muito violenta. Não tem como parar assim, deixar assim no vácuo. É muita coisa, viu, Mica? É muita coisa e eu quero continuar essa palavra. A submissão sadia não é amputar o dedo das pessoas e colocar a comer debaixo das suas mesas. É o pai que agrega para os filhos, não é o pai que põe os filhos a trabalhar para ele. Deus não te chamou para trabalhar para ele, te chamou para estar com ele, para gozar da herança eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai subir primeiro para Canaã? Quem vai levantar as mãos e dizer, Deus me usa como paternidade nessa nação? Senhor, me levanta como paternidade nessa nação. Quem vai fazer isso? Quem? Diga, Deus, eu quero ser alguém que vai, Senhor Deus, transformar uma terra que foi amaldiçoada numa terra de paternidade, onde a paternidade do Senhor será manifesta. Quem subirá primeiro a Canaã? Quem vai remover os Adonis-Bezeques que estão amputando, que estão manipulando, que estão mutilando o dedo dos seus filhos para que eles não consigam pegar uma espada e manusear a espada?
Ei, glória ao nome de Jesus. Receba essa palavra no seu espírito, receba essa palavra no seu coração. Eu oro para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Eu oro para que a presença do Altíssimo se manifeste na sua vida. E aprenda, submissão sadia está ligada a atitudes sinceras do coração de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você seja tocado, eu oro para que você seja abençoado, eu oro para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abrace seu Abba aí gostoso e diga: Abba, eu pertenço a ti. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero você hoje à noite no meu Vansed, no canal do meu Vansed. Amém? Esperamos você no domingo à noite também, no culto do meu Vansed, na segunda-feira de manhã, meio-dia, eu estou aqui na live com você. Deus te abençoe em nome de Jesus.